Quero desejar um bom dia a todos, um bom sábado, aqueles que fazem presente nesta sala e também aqueles que, lá no conforto de seus lares, por algumas razões que não puderam estar aqui nesta manhã, mas hoje nós temos, esta oportunidade. Quando não podemos estar na igreja, a igreja vá até nós. E isso é muito bom. Antes de começarmos aqui a lição, já oramos várias vezes nesse dia, mas para um assunto tão importante mais uma vez. E assim, precisamos realmente do Espírito Santo para que nós possamos aprender. Vamos novamente orar ao Senhor. Pai bondoso, damos graças a Ti porque nos despertaste para esta nova manhã e nos traz, ó Deus, para a Tua casa, para junto adorarmos a Ti e podermos, acima de tudo, tomar em nossas mãos a Tua santa palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que já expirou, conduza-nos nesta manhã aqui, para que possamos aprender mais de Ti e melhor nos prepararmos para sermos Suas testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui o título As Duas Testemunhas, mas já aqui na parte do domingo nós vamos estar falando sobre isso. Mas eu gostaria que a igreja pudesse, expressar aquilo que vocês durante a semana tiveram a oportunidade, lá no seu lugarzinho de estudo de cada dia, poder também falar o que você aprendeu, para que junto nós possamos acrescentar os conhecimentos. Aqui na nossa introdução, vou deixar o verso áureo para depois da introdução. Aqui da introdução, eu venho falando algumas coisas que aconteceram ao longo dos séculos com a palavra de Deus. A palavra de Deus foi muitas vezes ridicularizada, zombada. Aqueles que pregavam a palavra foram encarcerados, tiveram aqueles que foram presos. Mas o que aconteceu ao longo de todo esse tempo? Aconteceu que a palavra de Deus ela nunca foi totalmente extinta, Nós temos aqui essa experiência interessante aqui de William, que ele então começou a traduzir a Bíblia, mas um certo bispo, Duran, fez alguma coisa com as suas Bíblias. O que ele fez? As comprou por um valor muito alto e as queimou. E ele achou que assim a fazer, ele estava fazendo o quê? Ele estava silenciando a palavra de Deus. Mas quando é perguntado a esse senhor, o que havia feito, ajudado ele a espalhar a palavra de Deus, ele disse que foi exatamente isso. Foi o fato, daquele bispo ter queimado as suas Bíblias. Por quê? Porque ele havia comprado aquilo por um preço elevado. E o dinheiro o qual ele comprou, vendeu, deu para que ele comprasse muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Por isso, então, eu deixei o verso áureo para este momento. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do Senhor Deus subsiste eternamente. E então não haverá poder político-religioso qualquer que irá fazer calar a palavra de Deus, porque ela é permanente. Ela permanecerá para todo sempre. E como eu vejo aqui no nosso auditório alguns dinamizadores, eu vou estar passando as passagens desta manhã para vocês lerem. Tenho aqui a Marta bem à minha frente e vou pedir que ela leia para nós Apocalipse 11, de 3 a 6, para que nós possamos aqui, então, começar a esmiuçar esta questão aqui das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Quiserem acompanhar a leitura, Apocalipse 11, de 3 a 6. Eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas
São as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Têm autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Têm autoridade ainda para ferir a terra com todo o tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Então, nós aprendemos aqui que essas 2 testemunhas, elas tinham poder para profetizar, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, também têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, e também como para ferir a terra com toda sorte de flagelo. Então, essas 2 testemunhas é algo que tem poder, que tem autoridade. E nós vemos que a palavra de Deus é aquela que ilumina todo mundo. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas sabem quem são essas 2 testemunhas. Eu, antes de me tornar adventista, pertencia a outra religião. E lá eles diziam que antes de Jesus voltar, Moisés e Elias iriam vir em Jerusalém e que eles iam ser mortos, ficar mortos por 3 dias e depois de 3 dias iam ressuscitar. Mas, graças a Deus, há 36 anos conheci a igreja adventista e pude aprender, né, que Apocalipse é um livro que muitas coisas estão ali de forma simbólica e que as 2 testemunhas, então, não são Moisés e Elias. Moisés e Elias, entra aqui, o autor fala sobre Moisés e Elias. Mas, quando Moisés e Elias tem poder para dizer que não chova por 3 anos e meio, ele faz isso por quem? Pelo seu poder? Não, pelo poder da palavra. Quando Moisés também faz todos aqueles sinais no Egito, não é pelo poder de Moisés. É pelo poder, mais uma vez, da palavra, né? Então, podemos ver aqui que não são pessoas literais, mas sim, vamos continuar vendo aqui quem são as 2 testemunhas. Nós podemos ver muitas coisas, mas vamos aqui, nesta manhã, fui até a lição de 2019, aonde, com relação às 2 testemunhas, encontrei isto. A ideia das 2 testemunhas vem do sistema judaico, que requer que pelo menos 2 testemunhas para que algo seja estabelecido como verdade. Foi mais ou menos aquilo que a Marta disse ao iniciar a escola sabatina. As 2 testemunhas representam a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. As 2 testemunhas não podem ser separadas. O povo de Deus é chamado a proclamar ao mundo a mensagem completa da Escritura. E nós vemos lá em Atos 20, verso 27, que diz assim: toda a palavra deve ser pregada. Então, nós vemos aqui que as 2 testemunhas, quem são? O Velho e o Novo Testamento são as 2 testemunhas. E elas não podem ser separadas. Por quê? No Velho está as profecias que se iam cumprir. E se nós formos para o Novo Testamento, o que vai acontecer lá? Jesus cita o Velho Testamento inúmeras vezes. Depois, se formos para as epístolas também, inúmeras vezes. Inclusive, Paulo, em Hebreus 11, ele cita heróis da fé. E todos esses heróis da fé que é citado por Paulo são todos Velho ou do Antigo Testamento. Então, temos bem claro que as 2 testemunhas é a palavra de Deus.
Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Tem mais algum conhecimento sobre isto? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma pode, então, ser separado o Velho Testamento do Novo, né? Então, nós concluímos que as duas testemunhas são as Escrituras Sagradas, Velho e Novo, e que no poder do Espírito Santo, as Escrituras iluminam todo o mundo. Já imaginaram? Já imaginaram? Não dá para imaginar, porque a lição vai falar sobre isso. Já imaginaram nos nossos dias, ou em qualquer era, vivermos sem a palavra de Deus? Que caos este mundo se tornaria neste momento e que caos ele se tornou quando aconteceu a Revolução Francesa, né? Então, é impossível para nós vivermos sem as duas testemunhas. Agora eu vou pedir para a Beatriz para ler para a gente o Apocalipse 11:3, que já foi lido, mas pode ler novamente. E darei poder às minhas duas testemunhas que se vestirão com panos de saco para profetizarem durante 1260 dias. Então foi pedido para essas duas testemunhas que elas profetizassem por 1260 dias. Mas como elas estavam vestidas? De sacos. Aí a nossa lição de 2019 também diz uma coisa interessante sobre vestir-se de saco. As duas testemunhas são tratadas profetizando em pano de saco durante o período profético, dos 1260 dias. O pano de saco é a vestimenta que representa o luto. Ela significa o tempo difícil em que as verdades da Bíblia foram enterradas e encobertas pelas tradições humanas. Então, eles estavam vestidos de luto. Por quê? Porque eles não estavam em tempos como nós estamos agora. Hoje nós temos toda a liberdade para pregar a palavra de Deus. Eu não sei quantas tradições de Bíblia vocês têm na casa de vocês. Lá em casa, se formos na sala de jantar, tem Bíblia. Se formos na sala de visita, tem Bíblia. Se formos no quarto, temos Bíblia. Formos no quarto do Yasser, tem pelo menos 3 Bíblias. Né? Então, temos Bíblias em abundância. Quer dizer que nós estamos em liberdade. Quando a gente vem para a igreja, a gente não vai vestir roupa de saco. A gente vai buscar as nossas melhores roupas para estar aqui. Né? Mas eles não o podiam fazer, porque eles não estavam na total liberdade que nós estamos hoje. Eles estavam em tempos de perseguição, eles estavam em tempos difíceis. Mas uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que não foi uma semana, não foi um ano, foram 1260 anos. Foi muito tempo para estar vestido de saco. Eu vejo aqui 2 coisas. Uma, a paciência de Deus em esperar em que isso prolongasse por todos esses anos. E vejo também a fé e a perseverança, né, destes fiéis. É lógico que não foram uma pessoa que testemunhou durante todos estes anos. Ao longo destes anos, foi sempre havendo alguém, né, que deixou ser transformados e iluminados para que esta palavra nunca se apagasse. Em outras palavras, sempre se deixou ser usado
pelo Espírito Santo para que a palavra de Deus seguisse, mesmo nestes 1260 anos, que foram 1260 anos de perseguição, de sofrimento, de ter que viver nas montanhas. Nós não sabemos o que é isso. De ter que esconder a Bíblia nos pães, ter que esconder a Bíblia na própria pele, nas barras das vestes que eles usavam. Mas eles o fizeram, né? Eles o fizeram com certeza pelo poder de Deus. E aqui nós vamos então ver. Vocês me desculpam se eu ler alguma coisa, porque esta lição nós sabemos que foi escrita por Mark Finney. E ele é alguém que tem um pleno conhecimento da palavra de Deus. Então, eu prefiro ler o que ele falou do que falar as minhas palavras. Aqui diz assim: quando a autoridade das Escrituras é negligenciada, outras autoridades humanas surgem em vez dela. Isto muitas vezes leva à perseguição daqueles que a defendem, a palavra de Deus. Foi o que aconteceu durante, então, o domínio papal de 530 até 1798, depois de Cristo, quando a igreja medieval mergulhou em profundas trevas espirituais. Os decretos de homens substituíram os mandamentos de Deus. As tradições humanas ofuscaram a simplicidade do evangelho. A igreja romana uniu-se com o poder secular para estender a sua autoridade por toda a Europa. Durante este 1260 anos, a palavra de Deus, as suas duas testemunhas estiveram vestidas de saco. As suas verdades foram escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e de rituais. Essas duas testemunhas continuam a profetizar. A Bíblia ainda falava. Mesmo no meio dessas trevas espiritual, a palavra de Deus foi preservada. Agora é interessante, porque nós podemos pensar, mas isto já passou, né? Isto já passou, eles já foram perseguidos, e nós hoje estamos em tempo de total liberdade. Mas esse tempo de total liberdade que nós temos hoje também deve nos fazer vigiar. Por quê? Porque como naquele tempo as tradições e os rituais iriam apagar a palavra de Deus, mesmo hoje, tendo nós a Bíblia na nossa mão, nós podemos ainda ser enganados. Se nós distorcermos a palavra de Deus, ou se nós dermos ouvidos àqueles que distorcem a palavra de Deus. E hoje nós sabemos, né, que os meios de comunicações, eles facilitam que a palavra chegue até nós. Mas elas também podem nos fazer confundir com coisas que lá estão, né? Com coisas que lá estão que não estão em harmonia com a palavra pura de Deus. A Marta? Miguel? Eu acho que isso é muito importante ver, porque hoje em dia temos acesso a muitas coisas, muitos vídeos, muitos testemunhos, e é isso que a irmã Luzia estava a dizer. Muitas vezes nós não vamos confirmar as coisas que ouvimos, porque são muitas, na palavra de Deus. E ouvimos e achamos que foi dito bem, está muito bem dito e bonito, e podemos estar a ser enganados, não é? E então é sempre muito importante nós confirmarmos e termos o estudo da Bíblia para testificarmos aquilo que é dito. O Paulinho diz muitas vezes uma coisa: quando alguém estuda, se eu ouço alguém, alguns versículos bíblicos, alguém a ler a palavra de Deus por mim, eu estou a comer como se fosse comida mastigada por outro, não está a ser um alimento próprio. Portanto, tem que ser eu a estudar, não é só ouvir, é estudar também. Exatamente. Somos nós, né, que devemos buscar conhecer da fonte. Nós temos a fonte, né? Nós temos a fonte nas nossas mãos. Que possa ser este
o nosso livro de cabeceira, né? Não estamos proibidos de ir, né? Mas devemos ser seletivos naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos lendo, né? E esta palavra só chegou até nós porque houve aqueles que foram fiéis. Aqui a lição cita alguns deles no final de segunda-feira, que são os valdenses, João Hus, Jerônimos, Martinho Lutero, os Winks, João Calvino, John Hughes e o Charles Wesley. E uma série de outros reformadores. Foi devido à fé destes homens que chegou até nós. Mas, passado este período de 1260 anos, que já foram difíceis, a lição de terça-feira vem nos trazendo um assunto mais difícil ainda. E eu vou pedir para que a Sônia faça essa leitura para nós, por favor. Apocalipse 11, de 7 a 9. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes faz sepulcros. Então, aqui nós vemos agora que essas duas testemunhas, o que aconteceram com elas? Foram mortas. Foram mortas e ficaram ali mortas por 3 anos e meio. Bom, por aqui já responde aquilo que eu disse que eu havia aprendido na minha antiga fé, que era Moisés e Elias, né? Como poderia ficar 2 pessoas mortas numa praça por 3 anos e meio? Então, não é literal e também não são pessoas. Foi então exatamente as 2 testemunhas, a palavra de Deus. Mas, eu não sei como expressar a pergunta. Como que foi que elas morreram? Eu queria que vocês me ajudassem agora. Alguém lá atrás vai participar. Ok, a morte das 2 testemunhas no contexto da Revolução Francesa, segundo o que estamos na lição, é que quando a Revolução Francesa explorou, a Revolução Francesa tinha bases em ideais ateístas e nas quais a Bíblia foi posta de parte. Então, durante 3 anos e meio, Mark Phelan diz que inicialmente houve um decreto de abolição de cultos e depois de 3 anos e meio houve um decreto de regeneração. Então, é isso que marca a morte das 2 testemunhas. Já desde o princípio, houve uma tendência ateísta ou uma sublevação do ateísmo ao longo da Revolução, mas durante 3 anos e meio, a proibição de cultos, de encontros religiosos foi plena. Então aí marcou-se a morte das 2 testemunhas, ou seja, a abolição da Bíblia, a abolição de reuniões, de cultos, a abolição de qualquer encontro onde a palavra de Deus pudesse ser tratada. Isso é que marcou-se a abolição, ou seja, a morte das 2 testemunhas. Então, o que aconteceu ali foi que a Revolução Francesa, né, fez com que fosse estabelecido o ateísmo. A lição diz aqui que eles, então, estabeleceram o culto da razão como uma religião ateia apoiada pelo Estado com o propósito de substituir o cristianismo. Foi então as igrejas deixaram de ser igrejas e se tornaram templos da razão. Até pegaram uma senhora e entronizaram como um Deus da razão. As Bíblias foram queimadas. Foi declarado que Deus não existia.
Foi declarado que Deus não existia. E foi dito que a morte era como um sono sem fim. É muito importante quando estudamos a palavra de Deus e, sobretudo, o livro do Apocalipse, temos um bocadinho a questão de que é um livro que não se entende, quando no fundo é um livro de revelação. Mas obviamente que necessita do Espírito de Deus e de estudo aprofundado para percebermos. Aqui quando fala nestas duas cidades, porque é que fala em Sodoma e porque é que fala no Egito? Se formos agora perceber o contexto desta lição, vamos perceber, quando falamos em Sodoma, obviamente que vamos à história e percebemos que Sodoma foi uma cidade ímpia e que foi queimada com fogo. Aqui, Apocalipse está-se a referir a Sodoma no período, que a irmã muito bem frisou, da Revolução Francesa, em que muitas Bíblias foram queimadas, portanto era para extinguir a palavra de Deus. Quando falamos no Egito, percebemos que o Egito era uma cultura com muitos deuses. Então aqui chegamos realmente ao ateísmo, à questão de haver muitos deuses e de que Deus seja colocado de parte. Portanto, o centro, a palavra de Deus e Deus serem colocados de parte de forma a que o povo se corrompesse e deixasse de ter acesso realmente àquilo que é a verdade. Ainda bem que foram só 3 anos e meio e o obscurantismo e esta questão da época mais escura da história não perdurou. Mas imaginemos, irmãos, e há pouco falámos dos 1260 anos de perseguição. Nós, quando temos um problema, quando temos uma dificuldade, parece que contamos os dias, os minutos e não temos a capacidade de resiliência que estes homens tiveram. Deus está-nos a preparar e a dizer se nós no final vamos ter esta capacidade de tempos muito difíceis, mas ainda bem que na palavra de Deus diz que Deus abreviará. Deus vai abreviar. Se calhar a nossa capacidade de resiliência e de enfrentar dificuldades é menor do que aqueles homens que no passado tiveram. Obrigada, Sônia. Realmente, isto é a realidade, né? Isto é a realidade nossa e foi a realidade deles. Mas continuando aqui, Satanás trabalhou através de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus. Os seus corpos mortos jazerão na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E eu confesso que quando eu li esse texto, eu fiquei assim, sem uma resposta. Porque quando a Filomena me telefonou, pedindo que eu assumisse essa responsabilidade hoje, eu disse sim a ela sem antes olhar o título da lição. E depois ela própria me disse. Aí eu comecei a pensar que seria um tema muito difícil para estar aqui, né, à frente para falar. Mas fui estudando, fui pensando, e isto foi a semana toda me fazendo pensar exatamente nesse texto. Esse texto me torturou. Mas, voltando à lição de 2019, temos ali isto que a Sônia disse há pouco. Na lição diz assim: a besta que matou as duas testemunhas surge da própria morada de Satanás. Esse assassinato das testemunhas se aplica historicamente ao ataque ateísta à Bíblia e à abolição da religião em contexto com os eventos da Revolução Francesa. O sistema antirreligioso estabelecido na França possuía a degradação moral de Sodoma, a arrogância ateísta do Egito e a rebeldia de Jerusalém. O que ocorreu com Jesus em Jerusalém passa a ocorrer com a Bíblia no meio deste sistema antirreligioso. Então, hoje de manhã, eu falei com o Zé Mário e ele vai até a sala onde estava estudando, me apresenta esta lição, que ajudou, então, a esclarecer, porque eu ficava pensando, porque falava lá que Jesus foi morto, também naquela cidade, mas eu não conseguia ver, né? Mas aqui, novamente, é em sentido figurado. Né? Figurado. E quando nós vamos para
para o livro de Êxodo, no capítulo 5, verso 2, quando Moisés está ali a falar com Faraó disse assim para Moisés: eu não conheço o Senhor. Então, como a Sônia disse, era uma nação de muitos deuses, mas não do Deus verdadeiro, não do Deus que nós conhecemos. O próprio Faraó confessa: eu não conheço o Senhor. Mas o que nos alegra é que aquilo que a Sônia também disse, durou 3 anos e meio. E aquelas 2 testemunhas não foram sepultadas, porque se sepulta, a esperança se torna menor de ressurreição. Embora, para Deus nada é impossível, mas elas não foram sepultadas. E agora é interessante que o mesmo governo que havia estabelecido aquela lei de que as 2 testemunhas deveriam ser mortas, esta lei é removida. Esta lei é revogada. E então, novamente agora, as 2 testemunhas tomam fôlego de vida. E isso nós vemos em Apocalipse 11:11. Vou pedir para o irmão Jorge ler para nós. Apocalipse 11, verso 11. Mas ao fim de 3 dias e meio, o sopro da vida que vem de Deus entrou neles e puseram-se de pé, e o terror apoderou-se de quantos os contemplaram. Então, o que aconteceu? Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus, da parte de Deus, penetrou neles. E eles se ergueram sobre os seus pés. E aqueles que viram ficaram o quê? Cheio de medo. Porque agora a palavra de Deus estava novamente, havia tomado fôlego novamente. E como foi que isso aconteceu? Aconteceu porque a partir daí, a palavra de Deus foi reavivada e homens e mulheres dedicaram o seu evangelho. E nós temos aqui mais uma vez algo interessante que acontece. Um incrédulo, certa vez, disse com arrogância que ele estava cansado de ouvir que 12 pessoas, 12 crentes haviam então falado do evangelho, mas ele disse que ele sabia que uma única pessoa era capaz de apagar, de suprimir o que estes 12 homens haviam pregado. Mas o que este senhor não sabe é que aonde podia haver 100 Bíblias naquela época, hoje, a 10.000, a 100.000, ele não foi capaz. Ele não foi capaz de apagar a voz dos 12 discípulos. Ele não foi capaz de apagar a voz de todos os reformadores, de todos aqueles mártires que deram a vida pela palavra de Deus. E graças a Deus, por causa de tudo isso, é que nós temos a oportunidade, nesta manhã de sábado, estar aqui estudando este assunto. E a palavra de Deus, ela é para sempre. E ela não é uma coisa aqui da terra. Nós lemos no Salmo 119, 82, diz assim: para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. Então é coisa, como diz os pentecostais, é coisa de Deus. A palavra de Deus não é coisa de homem, é coisa de Deus. Isso está firmado, estabelecida onde? Só aqui na igreja de Setúbal, não. Isso está firmada, está estabelecida no céu. E temos aqui também, na nossa lição, que eu estou citando em 2019, mais um esclarecimento. A ressurreição da testemunha indica o grande reavivamento do interesse na Bíblia após a Revolução Francesa, que resultou no ressurgimento do segundo
do movimento do segundo advento, com a restauração da verdade bíblica e no restabelecimento da sociedade bíblica e na distribuição na Bíblia mundialmente. Então, a ressurreição foi uma ressurreição com força e com vigor, trazendo até nós, então, a palavra profética. Temos lá atrás uma intervenção. Duas. Depois de estudar estas lições, né? Porque estamos a estudar o livro de Grande Conflito. É o livro de Grande Conflito que estamos a estudar. E só para dizer que quando vemos os nossos irmãos do passado que defenderam a verdade, eles defenderam a verdade porque confiavam em alguém. E esse alguém era Jesus, é dono da palavra. E voltando para nós hoje em dia, muitas vezes quando encontramos dificuldades, às vezes no nosso trabalho, né? E muitas vezes nós não temos essa coragem que os nossos irmãos do passado teve. Muitas vezes o patrão diz assim, olha, infelizmente não vais trabalhar mais, ou infelizmente tens de trabalhar o sábado. Qual é a nossa posição? Será que nós confiamos nesse Deus que os nossos irmãos do passado, por causa da verdade, eles foram levados à morte? Mas, irmãos, quando eu estava a estudar essa palavra, eu senti vergonha de mim mesmo. Porque muitas vezes nós duvidamos de qualquer coisa. Imagina alguém a ser torturado por causa da verdade. Mesmo presenciando a morte à frente dele. Nunca duvidou. Eu vou morrer por causa da verdade. E hoje, a história vai repetir-se. Infelizmente, a história vai repetir-se, irmãos. Porque o Espírito de Profecia diz que enquanto não completar os mártires, infelizmente, muitos de nós não sabemos qual será, mas uns de nós vamos ser os mártires. Porque Deus vai levantar homens no meio do seu povo que vai defender a verdade. E a verdade, a Bíblia diz que a verdade nos libertará. Assim como Deus usou esses homens para defender a verdade. E Deus vai usar a cada um de nós também. Aqueles que acreditam nessa verdade. Vai defender essa verdade. Nós não sabemos quando. Felizmente, alguns vão descansar no Senhor. Mas Deus já sabe qual é o homem, ou mulher, ou criança que vai ser mártir. E não vai durar muito tempo. Porque quando a lição vem, irmãos, não é por acaso. Cada época vem uma verdade para nós. E Deus não manda essas verdades por acaso para as nossas vidas. Por isso, Jesus venceu esse conflito lá no Calvário. Esse conflito já está ganho. Agora falta é cada um de nós aceitar o Senhor e aceitar a sua verdade. E se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, se nós aceitarmos essa verdade, também a vitória de cada um de nós já está ganha. Logo mais nós vamos falar sobre esta vitória. Prepare Enoque, porque é o irmão que vai ler o texto da vitória, tá bem? Dos 3 anos e meio, dizer que quando as duas testemunhas morrem, o ateísmo se regozija.
E a Bíblia usa até uma linguagem, trocavam presentes uns com os outros, porque a Bíblia estava morta, a adoração do verdadeiro Deus havia sido abolida, proibida, mas depois, quando as duas testemunhas ressurgem, depois dos 3 anos e meio, o regozijo é obviamente daqueles que adoravam a Deus, daqueles que professavam o verdadeiro culto. Mas é importante notar que, como temos dito, foram só 3 anos e meio. Os 3 anos e meio foram o apogeu do ateísmo, porque a perseguição às Escrituras, a perseguição ao verdadeiro culto, a perseguição àqueles que professam a Deus, a Jeová e honram-o com as suas adorações, já vem desde os tempos, desde os primórdios. E como estamos a ver, intensificou-se a partir do ano 538, quando o papado se une com o poder político, e então instala-se a perseguição sobre aqueles que não se recusavam, sobre aqueles que se recusavam a seguir os princípios tradicionais do papado, e ali se estende até 1798 com a Revolução Francesa. Porém, os 3 anos e meio foram só apogeu, assim como nós atualmente, o povo do Advento espera momentos em que haveria perseguição no seio do povo. Contudo, ainda assim, nessa altura existe já a palavra de Deus a ser perseguida em algumas partes do mundo. Existem muitos a rejeitarem abertamente as Escrituras. Outra coisa importante também que eu gostaria de notar é que os pagãos, eles rejeitam as Escrituras abertamente. E ali eu gostaria de pôr um aditivo, o comentário do irmão que me precedeu. Nós também, não sendo pagãos e não rejeitando as Escrituras de forma aberta, nós podemos, na nossa vida, do jeito como falamos e vivemos, dar um testemunho que é contra as Escrituras. Então, nós podemos ser como os fariseus, os saduceus antigamente, que tinham uma religião que professava seguir o verdadeiro Deus, mas depois as suas práticas eram antagônicas àquilo que Deus orientava. Então, isso também é uma negação das Escrituras. É como muitos intérpretes, muitos teólogos interpretam, é uma transgressão do terceiro mandamento, que é não dizer o nome de Deus em vão. Então, mais do que olharmos para os ateus e incrédulos que rejeitam abertamente as Escrituras, também devemos ter cuidado conosco mesmo sobre a forma como demos um testemunho contrário àquilo que as Escrituras dizem. Obrigado. O irmão agora há pouco falou alguma coisa interessante sobre será que vamos nós ter forças para testemunhar? Nós precisamos, assim, confiar mais em Deus, buscar mais a Deus e não duvidarmos do que Deus pode fazer através de nós. Porque muitas vezes nós próprios acabamos nos enfraquecendo, né? Tem uma pessoa na nossa sala, eu não vou dizer o nome dela porque isso me veio à mente agora que o irmão começou a dizer lá atrás. Gente, eu confio piamente nos jovens. Eu amo os jovens e sei que os jovens são capazes de testemunhar. Nós temos na nossa sala uma jovem. Talvez eu vou falhar no quanto ela me disse, mas ela foi em 10 entrevistas ou mandou 10 currículos. E deste, nenhum deram sábado para ela. Só que essa jovem, ela não desistiu. Ela confiou. Até que um momento informal, por dizer a uma vizinha sobre a sua alimentação, a sua vizinha informou de uma empresa na cidade que tinha os princípios da alimentação dela. E ela foi lá pesquisar. E ela tem lá o seu emprego hoje, com o sábado livre. Eu peço perdão a você que está na sala, que eu estou contando a sua história. Mas é para dizermos que ainda hoje há pessoas fiéis que buscam a Deus e que defendem esta verdade da palavra de Deus. Defendam que vive esta verdade da palavra de Deus.
Desculpa, menina, tá contando a sua história aqui, mas é para fortalecer a nossa fé. É para vermos que hoje, embora vivemos como parece que está tudo desacreditado, não está. A palavra de Deus permanece. E permanece no coração de muitos jovens. E deve permanecer também no coração de nós adultos. Enoque, por favor. Sim. Então, Apocalipse 11, 15 a 18. Diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos adoraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Te damos, Senhor, todo o que eras e has de vir, que tomaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Então agora vai chegar o momento do triunfo. O texto fala de louvor, fala de gratidão. Por quê? Porque o reino que há tanto tempo ficou nas mãos do inimigo, retorna agora para a mão de Cristo Jesus. Aquele que já venceu na cruz. E aquele que um dia vai diante de todo o universo tomar de volta este reino. E não só ele, mas aqueles que foram fiel a ele, os seus servos, farão parte deste momento, farão parte desta festa, dessa coroação. Mas aqueles que destroem a terra serão destruídos. Deus é amor, mas Deus é justiça. No meu país, tem um ditado que diz assim, quando acontece alguma coisa, pode deixar que isso tudo vai acabar em Pisa. Não, para Deus tudo não vai acabar em Pisa. Né? Vai haver um banquete, sim, para aqueles que forem seus servos fiéis. Mas, infelizmente, se nós, como o irmão disse há pouco, né, temos cuidados para não distorcermos a palavra de Deus, se nós também não formos infiéis, não faremos parte deste grande. Eu sei que o meu tempo já terminou, mas eu vou aqui concluir, né, com os textos que tenho aqui do livro O Grande Conflito. Nós já vemos isso, mas vou frisar. As duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento. Ambos são testemunhos importantes quanto à origem e à perpetuidade da lei de Deus. Ambas são também testemunhas do plano da salvação. Os símbolos, os sacrifícios, as profecias do Antigo Testamento apontam para um Salvador que havia de vir. Os evangelhos e as epístolas falam acerca de um Salvador que veio, tal como os símbolos, as profecias o tinham anunciado. E nós vemos isso no Grande Conflito, página 228 e 229. Depois nós temos, na página 272, a seguinte citação que encontra na nossa lição. A não ser que a igreja siga o caminho que a providência lhe abre, aceitando cada raio de luz, cumprindo cada dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerada em formalismo desaparecerá, e o espírito da piedade vital. Então, a providência, a palavra de Deus, deve ser o nosso caminho, para que nós não venhamos debandar para um lado nem para o outro, mas ficarmos firmes. Que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, que conduziu os discípulos, que conduziu os reformadores, sejam mesmo a nos conduzir hoje, no final da história. Porque na lição anterior dizia assim,
que a reforma começou lá com os reformadores, mas aonde eles deixaram, nós pegamos. Está sobre nós a responsabilidade de que essas testemunhas permaneçam vivas. Nós só podemos fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa abençoar esta igreja. Amém.